E aí, pessoal, começando mais um vídeo aí do nosso canal Matheus Santos. Como é que você está, né? Tudo bem? Tranquilo nesse feriado? Eu quero aproveitar essa oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre a morte de Jesus, sobre a crucificação. Hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira Santa, sexta-feira da Paixão, Paixão de Cristo, como alguns dizem, né? E é feriado aí, né? Muitas pessoas não estão trabalhando. E esse feriado ele é utilizado de diferentes formas, né? Para alguns é simplesmente mais um feriado para descansar, para dormir um pouco mais, para viajar. Para outros é um momento reflexivo, né? Também de preparação aí para Páscoa, que é domingo. Até quero ver se eu gravo um vídeo hoje, né? Tô gravando hoje e gravo domingo também falando um pouquinho da ressurreição de Jesus. Enfim, então muitas pessoas elas aproveitam esse feriado de fato para refletir, para pensar, para lembrar um pouquinho do sofrimento de Jesus. Mas saber que Jesus morreu não é o suficiente. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas param nessa época, refletem, pensam, né? Existe aí o costume de comer peixe, né? Não comer carne vermelha. Então muitas pessoas por tradição acabam de fato aí comendo só peixe e tal, refletindo, meditando um pouco nisso. Mas eu quero ler um texto bíblico, eu poderia ler outros textos, né? Mas eu escolhi esse texto aqui porque eu acho que ele nos ajuda a pensar um pouquinho isso. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 18. Nós vamos ler alguns versículos aqui, eu queria que você prestasse atenção, se você tiver uma Bíblia aí também acompanhe. Diz assim, capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esses versículos aqui que eu li, a gente poderia dividir rapidamente aqui, não quero ser muito teológico, mas dividir em três partes. A primeira que fala de uma reconciliação que já ocorreu. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É muito importante que a gente entenda que antes do evangelho, que é a boa notícia, existe a má notícia. Porque muitas pessoas não creem, não aceitam a fé, não são salvas de fato, porque elas não entendem que antes da boa notícia vem a má notícia. Eu ainda quero gravar um vídeo sobre isso. A má notícia é que nós estamos separados de Deus, que nós pecamos, que nós estamos distantes do nosso Criador. E aqui Paulo está dizendo que em Cristo, ou seja, lá na cruz, enquanto Jesus estava ali sofrendo, na sua morte, Deus estava reconciliando consigo o mundo, porque o mundo se afastou de Deus. E em Cristo, somente nele é possível voltar a se relacionar com Deus, restaurar esse relacionamento que foi quebrado. Então a primeira parte desses textos é que em Cristo Jesus, né, Deus pegou os nossos pecados e imputou sobre Cristo, ou seja, colocou na conta de Jesus. Aquele que não tem pecado se fez pecado por nós. Jesus não tinha pecado e não se tornou pecador, mas diante de Deus é como se ele levasse os nossos pecados. Então Deus vai lá e derrama a sua ira sobre o seu filho e pune os nossos pecados no filho dele. Então por isso que Paulo está dizendo que os nossos pecados foram imputados, foram colocados na conta de Cristo e Jesus pagou o preço dos nossos pecados no nosso lugar, e o preço foi a sua própria morte, porque nós merecíamos a morte. Então, na cruz, há 2000 anos atrás, né, numa sexta-feira, né, Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã, ele vai morrer às 3 horas da tarde, quando ele vai bradar, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito, e ele ali dá o último suspiro e morre. Ele estava ali morrendo no nosso lugar. Uma reconciliação estava ocorrendo. Para muitos era mais uma crucificação, era mais um homem morrendo, era um homem entre dois ladrões, mais um ladrão no meio de dois ladrões morrendo. Mas a verdade é que ali Deus estava reconciliando o mundo consigo. Essa é a primeira parte que a gente tem que entender. Uma reconciliação ocorreu há 2000 anos atrás. Mas a segunda parte, daí Paulo vai dizer, não é o meu foco aqui, Paulo vai dizer que nós recebemos o ministério da reconciliação. Ou seja, nós agora
levamos essa mensagem de reconciliação e devemos, como eu estou fazendo aqui, anunciando essa reconciliação. Esse é o ministério que aqueles que creem em Jesus, que já foram reconciliados, receberam esse ministério de anunciar essa reconciliação que ocorreu. Mas a terceira parte, é isso que nos importa aqui, porque o nome do vídeo é saber que Jesus morreu não é o suficiente, é o que Paulo vai dizer. Eu vou ler de novo para você. Ele vai dizer assim, ó, no versículo 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Ainda existe uma reconciliação que nós precisamos fazer. Ou seja, em Cristo, Deus estava reconciliando o mundo consigo, mas hoje você é chamado, nesse momento, nessa sexta-feira santa, você é convocado, você é chamado a se reconciliar com Deus. Por isso não basta a gente saber, Jesus morreu, a gente para nessa época, come peixe e tal, mas no sábado, no domingo, ou segura às vezes esses 3 dias, na segunda-feira a gente volta a pecar, a gente volta a seguir a nossa vida do nosso jeito, a gente volta a desobedecer os mandamentos e a gente é pecador assim mesmo e a gente segue a nossa vida. Não! Se Deus nos reconciliou por meio de Cristo, Deus te chama hoje a você se reconciliar. Porque senão não adianta nós sabermos que Jesus morreu, dizer que Jesus morreu, acreditar que Jesus morreu, mas continuar a viver a vida da mesma forma não muda nada. Eu sempre digo isso, Jesus morreu para nos perdoar os nossos pecados e para nos libertar dos nossos pecados. A Bíblia é muito clara, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Então não adianta você continuar a viver a vida da mesma forma, acreditando que Jesus morreu na cruz, mas se você não se voltou ainda para Deus, não adianta de nada, isso não vai te salvar. Mas existe uma reconciliação que está sendo anunciada hoje. Quando nós paramos nesse feriado, refletimos na morte de Jesus, mas refletimos em como estamos vivendo a nossa vida, se estamos de fato tendo um relacionamento com Deus, quando nos arrependemos dos nossos pecados, abandonamos eles, quando nos voltamos com fé para o sacrifício de Jesus, aí sim, essa reflexão, esse feriado tem um valor. Que Jesus abençoe a sua vida. Se Deus quiser, domingo eu quero estar com mais um vídeo aí.